No vídeo de hoje, a história da maçonaria. O que é, surgimento, origem do termo maçom, a loja maçônica, o sistema da grande loja, grandes feitos da maçonaria e dos maçons. A maçonaria é filantropia? Uma filosofia de vida, modernidade, maçonaria e religião. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Eu recebo diversos comentários aqui no canal sobre a maçonaria. Diante disso, elaborei uma série de vídeos falando sobre a história da maçonaria, seus ritos, graus, cargos, surgimentos, a maçonaria na igreja, a maçonaria e a Bíblia, e um testemunho de um ex-integrante da maçonaria. Não perca, acompanhe todos os vídeos da série e entenda melhor do que se trata a maçonaria. A maçonaria é uma sociedade discreta onde suas ações são reservadas e interessa apenas àqueles que dela participam. A maçonaria é uma sociedade universal cujos membros cultivam o aclassismo, humanidade, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual. A maçonaria admite que todo homem é livre e possui bons costumes, não fazem distinção de raça, religião, ideário político ou posição social. Suas únicas exigências são que o candidato possua um espírito filantrópico e de buscar sempre a perfeição. Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas, designadas por oficinas, ateliês ou lojas, todas iguais em direitos e honras e independentes entre si. Existem no mundo aproximadamente 6 milhões de integrantes espalhados pelos 5 continentes. Destes, 3,2 milhões nos Estados Unidos, 1,2 milhões no Reino Unido e 1 milhão no resto do mundo. No Brasil, existem aproximadamente 150 mil maçons e 4.700 lojas. A maçonaria é uma das instituições mais antigas em atividade no mundo. A sua forma atual surgiu em 1717 na Inglaterra. Suas origens institucionais são da Idade Média. Entretanto, suas origens filosóficas vão além, pois a maçonaria é guardiã dos princípios de ética e moralidade que, desde o nascer da humanidade, tem permitido a esta sua constante evolução. Durante o período medieval, a palavra livre foi prefixada ao nome pedreiro, formando a expressão pedreiro livre, porque, possuindo conhecimentos e técnicas não encontrados em poder de outros, aqueles homens eram muito mais trabalhadores livres do que servos vinculados e tinham a liberdade de viajar de um país para o outro. Os maçons, pedreiros livres, construíram a maioria das catedrais góticas e outros prédios públicos na Europa continental e na Inglaterra. William Shaw, nomeado mestre de obras do rei da Escócia, em 1553 controlava a contratação de pedreiros e construtores. Em 1598, 4 anos antes de morrer, codificou as regras de criação das lojas corporativas. Após sua morte, declinou e morreu também a função de mestre de obras do rei. As lojas maciçamente voltadas para a recepção de aprendizes e aumento de salários para companheiros passaram
a evoluir autonomamente. O uso do termo maçom consolida-se por volta de 1610, associado ao modo secreto de identificação que comprovava a qualificação profissional do obreiro. Por volta de 1630, começa a crescer bem o número de aceitos, geralmente vindos das classes burguesas ou nobres, em lojas oriundos de fora do métier corporativo dos talhadores de pedra. A presença desses aceitos em loja só pode ser explicada por hipóteses quais sejam: interesse pela tradição supostamente preservada pelos maçons, busca de espaço de convívio ou sociabilidade, ligação profissional com a corporação de construtores ou pela iniciativa de maçons para atrair patrocínios de homens influentes. Nas origens, tal como hoje, os aceitos dotados de poder, influência e ou autoridade não frequentavam as lojas. Aqueles dentre eles que se permitiam frequentar dominavam a vida da loja. Isaac Newton, astrônomo, físico, filósofo e abade inglês, considerou o noaquismo a religião primitiva dos hebreus e assim o resumiu: amar ao Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito, e ao próximo como a si mesmo. Em 24 de junho de 1717, em Londres, os membros de 4 lojas reuniram-se para formar a Grande Loja da Inglaterra. É a partir desse fato histórico que toda a maçonaria moderna encontra a origem de seu sistema de governo baseado em grandes lojas. Presentemente, existem mais no mundo de 300 grandes lojas, às vezes com a denominação de Grande Oriente. No Paraná, estão sediadas 4 grandes lojas: o Grande Oriente do Estado do Paraná, a Grande Loja do Paraná, o Grande Oriente do Paraná e a Grande Loja Unida do Paraná, em ordem de antiguidade, congregando cerca de 230 lojas e cerca de 10.000 maçons em atividade. Na história universal, destaca-se a participação da maçonaria na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, na libertação das colônias hispano-americanas, na divulgação e luta pelos estados de natureza política republicana, com a adoção da divisão dos poderes em legislativo, judiciário e executivo. No Brasil, a maçonaria tem tido relevante papel histórico, dentre os quais destacamos a participação em vários movimentos de emancipação pátria que antecederam a independência do Brasil de Portugal, o fim da escravatura, a proclamação da República. 90% do primeiro gabinete republicano era composto de maçons, além da constante luta pelo aperfeiçoamento de nossas instituições e sociedade. A maçonaria tem, ao longo de sua história, se dedicado ao aprimoramento do homem, buscando sempre a melhor forma de sua inserção no meio social. Para tanto, criou algumas organizações paralelas que visam atingir toda a família. A maçonaria não é uma sociedade beneficente ou securitária e não visa lucro. Ela prega a fraternidade e o autodesenvolvimento através da exemplificação dos princípios e preceitos da ordem maçônica, almeja se tornar melhores os homens bons. Maçonaria significa muitas coisas para muitas pessoas, isso é verdade, não apenas para os não maçons, mas se aplica também aos maçons. A maçonaria tem conotação diferente em situações diversas. Alguém escreveu que maçonaria é gentileza em casa, honestidade nos negócios, lealdade no trabalho, cortesia na sociedade, compaixão e inquietação pelos doentes e infelizes, resistência às adversidades,
ajuda aos fracos, perdão aos arrependidos, amor ao próximo e, acima de tudo, reverência e amor a Deus. Para seus integrantes, a maçonaria é uma filosofia de vida, um modo agradável de se viver. A simples transição, geralmente divulgada da chamada maçonaria operativa, via pedreiros livres, para a maçonaria especulativa, nunca conseguiu explicar de forma justa e perfeita o porquê da ordem maçônica ser linguagem universal, regular, prazerosa, emblemática, planetariamente bem resolvida e assimilada, repositório imemorial dos mistérios e da tradição. As lojas dos séculos 17 e 18, elas participaram da gênese, de uma esfera pública burguesa, como contrapartida da perda gradual de posição dominante, tanto das cortes quanto da igreja. Muito poucos documentos existentes sobre a Inglaterra do século 17 não permitem representar precisamente a organização da profissão do maçom. Havia, sim, certa heterogeneidade de práticas diferentes. Em 1717, 1720, situado caracteristicamente na Inglaterra, surge um grupo de pertença maçônica de sociabilidade com 4 elementos típicos principais, a saber: reivindicação da religião natural como base espiritual, inserção do grupo em contexto tradicional, vinculado ao trabalho do artesão e construtor civil, prática do rito elaborado e cooptação dos membros via obrigação de sigilo, principalmente quanto às reuniões. Entre 1670 e 1730, nos clubes, cafés, salões, academias científicas, sociedades de intelectuais e nas lojas aristocratas e burguesas, encontravam-se para construir juntos um uso público do seu entendimento convergente. Então, esses espaços propiciavam a relação da aspiração, do debate permanente entre as pessoas privadas. Segundo seus integrantes, a maçonaria não é uma religião, conquanto tenha caráter religioso. Não pretende tomar o lugar da religião de ninguém, tampouco substituir as crenças religiosas de seus membros. Através de toda a história da maçonaria, protestantes, judeus, católicos, maometanos, hindus, budistas e outros, nada encontraram na maçonaria que fosse incompatível com suas convicções religiosas, segundo eles. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.